A graça e a paz do Senhor. Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias lá em 1 João 3, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 3, tem dois versículos, 1 e 2. Versículo 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e eu te peço a Tua unção e a Tua revelação para aquilo que o Senhor quer que seja dito nesta manhã, Senhor. Prepare nossas mentes para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos falar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje se comemora o Dia dos Pais, né? Assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais, para o comércio, é uma data que aumentam as vendas, né? Mas é um dia especial para lembrarmos da figura do pai. O que é o pai? E como é que o pai se comporta na família, diante dos seus filhos? É um dia de alegria, é um dia que tem, assim, um ar especial, né? De família, de relembrar daquele presentinho de manhã, ou daquele beijinho de manhã. É sempre uma coisa muito especial. E eu lembro, lá quando meu pai era, isso há muito tempo atrás, de manhã cedo ia beijar o pai, e a barba do pai era muito cerrada, né? E ele, depois da barba, passava aquela água de colônia Regina. Vocês lembram disso? Você lembra? Casa Granado. Não existe mais isso, mas o papai gostava daquela água de colônia. O Cunha está rindo, você lembra disso? Água de colônia Regina. E aquela barba áspera. E a gente ficava até um pouco envergonhado, porque a minha geração teve uma diferença grande da geração do meu pai, né, dos meus pais. E eu creio que hoje também a geração está muito diferente da que a gente teve lá atrás. Hoje em dia é muito complicado educar filhos, né? Na minha época a gente não tinha o acesso que se tem às informações hoje. Não havia telefone celular, não havia internet. Quando íamos fazer uma pesquisa na escola, a gente ia para a biblioteca pública. Não havia a biblioteca Google, né? Não haviam essas facilidades que tem hoje, tá? Até pelos canais, pela telefonia, pela internet, enfim. Hoje você vê uma criança de 5 anos, 6 anos, com um tablet na mão, praticamente dominando aquilo, até melhor do que você. Da mesma forma que as informações chegam hoje, né, a nós e as crianças também, da mesma forma que vem coisa boa, vem muito lixo. E com esse lixo vem muita bobagem. Naquela época as coisas tinham uma filtragem, vamos colocar assim, não por conta daquilo que chegava,
mas como era muito pouca coisa que chegava, a gente dependia muito mais da educação de casa, dos pais, né? E o complemento da educação na escola, né? Então, na escola a gente aprendia o respeito, né? Isso, a ordem, e eu me lembro quando eu ia para a sala de aula, tinha fila, eu entrava na fila e a gente caminhava. Quando chegávamos na sala de aula, a professora entrava, os alunos ficavam de pé e escutávamos no alto-falante o hino. Isso não tem mais. Acabou isso daí. Os tempos mudaram. Eu não sei se, na minha ótica, eu gostei mais daquela época passada. Mas hoje em dia os pais têm uma função muito importante. Muito importante. Além da educação dos filhos, no diálogo, na presença diária, ele tem que filtrar também as informações que chegam, porque elas entram, vou usar um pleonasmo, elas entram dentro de casa sem bater a porta. Então, é muito complicado, hoje em dia, ter a educação correta dos filhos. Mas, acima de tudo, além de pai, de filho, acima de tudo, desse reconhecimento daquele que é o nosso verdadeiro Pai celestial. Discute-se muito hoje em dia o tema paternidade biológica pelo DNA. Muito se fala isso. Não só nos programas, também como nos meios de comunicação. Mas a paternidade ética e emocional, isso está fora. Discute-se a paternidade biológica através do exame de DNA. Mas ética está fora. Ética não existe mais. Mas o que é ser pai? O que é a figura de pai? E a minha primeira pergunta é a seguinte: Adão teve pai? Sim ou não? Hã? Teve? Todos nós somos filhos de alguém, certo? Somos filhos de alguém. Adão foi o único homem que foi criado por Deus e que por isso mesmo não teve um pai biológico. Adão não teve um pai biológico. Ele não foi gerado por um pai geneticamente semelhante, mas feito por Deus à sua imagem e semelhança. Adão não teve um pai genético, mas teve um Criador divino. Ser pai é ser exemplo, exemplo de verdade. Os filhos precisam mais das pegadas no caminho, essas que revelam os passos coerentes dos seus pais. Preferem mais do que aquelas manifestações mais lindas, que encobrem transgressões sutis. E o que mais se vê hoje em dia é isso. Coelho Neto sustenta que um pai, ainda o mais pobre, tem sempre uma riqueza para deixar ao filho: o exemplo. O exemplo vem de dentro de casa do pai. Você educar um filho a ser um filho correto, digno, firmado na palavra de Deus, o exemplo vem de dentro de casa do pai. Eu não posso pegar um telefone na frente do meu filho, ou melhor, alguém atender um telefone e essa pessoa querer falar comigo, e eu digo assim: manda dizer que eu não estou. Não é assim. Mas isso é tão corriqueiro, todo mundo faz.
Não é assim. Porque a criança vê esse exemplo e vai fazer depois a mesma coisa. Meu pai fazia assim, não tem problema nenhum. Todo mundo faz assim. Os filhos estão mais interessados em contemplar aqueles que mostram o que dizem, do que aqueles que dizem e não mostram. Eles não querem meros genitores. Eles carecem de reais formadores de caráter. Formadores de caráter. Vem de casa. Pai, uma palavra tão pequena, mãe também. Todas as duas têm 3 letrinhas. E pai, essas letras que formam esse substantivo, que trazem cada uma dessas letras, o P, o A e o I, trazem uma enorme mensagem para cada um de nós. Eu vou começar pela letra P, de pai. Pai presente. Como está difícil o pai presente. O pai, ele é um presente de Deus. Quando nasce um filho, o filho é um presente de Deus. E toda a família se alegra. E o pai se alegra. E o pai é um presente de Deus. Aliás, sem o pai, os filhos não existem. Também não seriam pai sem filhos. Não tem como. Além de ser um presente, uma dádiva de Deus, o pai deve estar presente na vida dos filhos. Há muitos pais ausentes. A presença do pai traz segurança. Ela é uma presença educadora, provedora e protetora. A presença do pai na família, perante os filhos. O pai é colocado por Deus como alguém que tem autoridade. Autoridade. Lembre-se, pai, profeta e rei. Autoridade dentro de casa não é autoridade no espancamento. Autoridade dentro de casa é autoridade na educação, na formação do caráter, no respeito aos mais velhos. Hoje eu fico chocado quando eu entro no metrô e eu vejo a garotada sentada e entram pessoas de idade e uns fingem que estão dormindo, outros fingem que estão lendo, outros de óculos escuros. Eu acho aquilo um absurdo, porque na minha época se levantava para dar lugar. E quando não podia, porque estava uma situação difícil, a gente pegava a bolsa daqueles que estão em pé e segura. Isso não se vê mais, não se vê. Abra sua Bíblia lá em Efésios meia dúzia. Efésios meia dúzia, de 1 a 3. Efésios depois de Gálatas. Efésios meia dúzia, de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não irrita seus filhos, não provoca seus filhos. Cria-os na disciplina, mas não é aquela disciplina militar. É a disciplina que o Senhor tem nos ensinado a obedecer.
O pai presente evita que outros pais, entre aspas, tomem o seu lugar. A gente tem visto muito isso na sociedade, não só aqui, lá fora também. O lugar que é do pai, ninguém pode tirar. O pai presente é influente. A figura do pai na vida dos filhos é fundamental para a formação do caráter, do equilíbrio emocional e da vida espiritual. A sua presença traz segurança. O pai responderá diante de Deus pelo uso de sua liderança em relação aos filhos. Como você está educando seus filhos? Como você está instruindo seus filhos? Há de amoroso. O pai que é presente deve ser, acima de tudo, amoroso. O pai amoroso dialoga com o filho, ouve com atenção o que ele diz e faz uma leitura da comunicação não verbal empreendida pelo filho. O exemplo extraordinário de amor é Deus. O pai amoroso, eu lembro com muito carinho o amor que meu pai tinha por mim. Não sei que era o caçulinha, era o quinto, então eu ficava muito colado nele, e minha irmã dizia que o papai me protegia muito. Mas eu gostava de ficar ao lado dele, principalmente quando ele fazia, papai tinha umas atribuições manuais, sabia fazer muitas coisas, eu ficava do lado aprendendo, eu gostava muito daquilo, e sinto muita saudade daqueles tempos em que a gente juntos brincávamos, montávamos, mexíamos em carro juntos também. Vai lá para Isaías 49. Isaías 49. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esse é o nosso Pai celeste, o nosso Pai amoroso. A paternidade de Deus é essencialmente amorosa, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A paternidade de Deus está ligada a Cristo, o Filho. Se queremos ser pais amorosos, devemos aprender de Deus por meio de sua palavra, a Bíblia, que tem nos instruído, que tem nos orientado. O manual da paternidade está aqui com a gente. Esse é o manual, siga-o e será bem-sucedido. O amor é o oxigênio do relacionamento pai-filho. O pai precisa sempre tomar a iniciativa de se aproximar do filho. Vou repetir. O pai precisa sempre tomar a iniciativa de se aproximar do filho. Às vezes o filho está emburrado num canto. O pai tem que ir lá. O que houve, meu filho? Está tudo bem aí? Está tudo legal? Isso quebra o gelo, isso quebra as barreiras. O pai precisa sempre tomar essa iniciativa. E é o amor que deve estabelecer e ordenar o diálogo. Sempre no amor. Sempre. E intercessor. O pai é o sacerdote do lar, sacerdote, profeta e rei.
E uma de suas principais prerrogativas é orar diariamente pelos filhos e com os filhos. O pai, quando acorda de manhã, ora. Quando volta de casa, ora. Orar sempre. Orar pelos filhos e, se possível, também orar com os filhos. Seja numa refeição, para que as crianças vejam e aprendam como é que é. Se não fizer, eles não vão saber. Aí eles vão estar por conta daqueles outros pais que vêm via internet. Isso é muito careta, isso é bobagem, estou logo com fome. O pai intercessor é aquele que agoniza diante de Deus pela vida dos filhos, ora pela formação do caráter de Cristo na vida dos filhos, por sua vida emocional e sentimental, e pela influência que ele deve ter no mundo, testemunhando de Cristo. O pai que intercede é aquele que tem consciência de quem é Deus e a importância do crescimento, da maturidade dos filhos. A intercessão é o produto de um pai presente e amoroso. Não é intercessor eficiente, é pai que não está presente e não ama. A presença amorosa é combustível essencial para uma vida de intercessão pelos filhos. A intercessão deve ser uma responsabilidade diária a partir do compromisso com o nosso Abba. Interceder pelos filhos, pela família, é da intercessão diária. E as crianças vendo, a família que ora unida, elas vão sendo protegidas das influências negativas, porque a orientação e instrução dentro de casa, quando a criança vai na escola, convive com outras crianças, com outros pais que têm outra mentalidade. E na própria escola também prega-se valores contrários à palavra de Deus. Por quê? Porque os tempos mudaram e têm sido pregados valores diferentes da palavra de Deus. Mas a criança que é fundamentada e firmada, ela cresce naquilo que tem aprendido. Deus o Pai nos chama à responsabilidade nesse mundo perdido. Nós temos um compromisso com o Senhor através da nossa paternidade. O nosso modelo é Deus, nosso Pai, que sempre foi e é presente, amoroso e intercessor, que cuida de nós. Paulo nos ensina que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andarmos em amor. Aprendemos com o Pai do céu a ser pais presentes, amorosos, intercessores. Com estas atitudes, glorificaremos aquele que nos deu a vida e o privilégio de sermos pais. Mas afinal, quem somos? De quem somos filhos realmente? Bom, do ponto de vista biológico, não tenha dúvida, isso se resolve por DNA. Mas fica aqui esse assunto em pauta para você examinar, cada um de vocês, de quem nós somos
filhos realmente? Quem é o meu pai espiritual? Cada um vai fazer um exame. E esse exame, segundo quatro padrões que eu vou colocar aqui das Escrituras. O primeiro é o seguinte, está lá no final da Bíblia, 1 João 5:1. São 4 padrões. Cada um vai fazer uma análise realmente disso e guardar para si. 1 João 5, versículo 1. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele nascido. E ainda, 1 João 2, versículo 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Essa é a primeira. Segunda, 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é o segundo ponto. Cada trecho desse tem uma mensagem. Vamos ao terceiro. 1 João 3, versículo 9. Você está aí pertinho, só passar a folha. 1 João 3, versículo 9 diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Ainda em 1 João 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Vamos ao quarto. 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Faça uma reflexão da sua vida e diga ao Senhor que Ele é o seu Pai espiritual. Senhor, Tu és o meu Pai espiritual. Só os pais que são realmente pais verdadeiros podem ter esta missão de participar de verdade. Pais. O encargo mais excelente que vocês podem ter é o ensino da palavra de Deus a seus filhos. E isso está lá em Deuteronômio. Se tiver complicado, eu vou ler. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, todo mundo sabe. E estas palavras, estão lembrados? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e os ensinamentos a teus filhos, e os ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado
em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, sempre falando da palavra. A paternidade celestial é o modelo da paternidade adequada aqui na Terra, em que pese as informações que enchem as nossas caixas, seja pela televisão, pelo telefone, pela internet. Tenha sempre o modelo da paternidade espiritual, que é o nosso instrumento que aprendemos pela palavra de Deus. Ela nos fortalece e nos dá os elementos necessários para que possamos educar nossos filhos e termos a nossa família guardadas pelo Senhor. A melhor maneira de ensinar ao menino o caminho que se deve andar é nós mesmos trilharmos esse caminho. Isso é o exemplo que nós temos que dar. Eu não posso falar uma coisa para ele e fazer outra coisa. Os nossos passos são fundamentais para orientar as pisadas dos filhos. Há mais segurança no exemplo prático do que na melhor teoria. Nós tocamos na vida dos outros inconscientemente quando na vida caminhamos coerentemente. O melhor exemplo é aquele que você faz dentro de casa e mostra para o seu filho. Pai, você é o exemplo que seu filho vai imitar. Você pode ter certeza disso. Seu filho tem em você o exemplo dentro de casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos envolva de tal modo que sejamos pais verdadeiros e revelados da palavra de Deus. Amém? Os irmãos me perdoem, mas a minha vista hoje está muito confusa. Eu, às vezes, para a leitura, fica distorcendo um pouco, mas vai acostumar. Amém? Nós estamos chegando ao final do nosso culto, lembrando que hoje